Todo mundo adora os irmãos Mario, mas poucos conhecem os parentes deles. Será que você tem ideia de como a árvore genealógica do Mario é incrível? Dr. Mario. Começando pelos fortes indícios de que ele tem um irmão médico conhecido como Dr. Mario. Pois é, isso pode parecer insano, mas existe uma série de jogos spin-offs chamada Dr. Mario, em que o Mario trabalha como médico. Mas o que poucos percebem é que talvez esse personagem não seja o mesmo que vive salvando o reino dos cogumelos. Até porque o Mario nunca demonstrou ter um grande conhecimento médico nos jogos. E nos filmes é ainda mais claro que ele nunca fez faculdade de medicina. Já no mangá Super Mario, feito pela Kodansha, o Dr. Mario é, de fato, considerado um personagem diferente do encanador. Mario não é apenas um nome, como também é o sobrenome dessa família. E sim, isso significa que o nome completo do encanador do macacão vermelho é Mario Mario. Mas a questão é que o Dr. Mario pode ser chamado assim simplesmente por ser parte da família e ter o sobrenome famoso deles. Mas isso não quer dizer que esse seja seu primeiro nome. Com isso em mente, existem boas chances de ele ser apenas um irmão menos conhecido, o que explica a semelhança física dele com o personagem principal dessa franquia. Também é possível que ele seja um primo dele, visto que essa família é realmente muito grande. E nós vamos te provar isso neste vídeo. Afinal, estamos aqui para te contar tudo sobre a árvore genealógica da família Mario. Tá preparado? Porque agora começa mais um Team Vídeos incrível! Vovô Mario. Por muito tempo, a maior parte da família dos nossos encanadores prediletos foi um mistério, mas isso mudou com o lançamento de Super Mario Bros., o filme, que apresentou os principais parentes do Mario, ao menos na linha do tempo dos filmes, visto que ela é separada da linha do tempo dos jogos. E como membro de uma família clássica de descendentes de imigrantes italianos dos Estados Unidos, ele tem um grande número de parentes que vivem numa mesma casa. Um deles é o Vovô Mario. O co-diretor do filme, Aaron Horvath, revelou que ele costumava ser um boxeador, mas é possível que ele tenha sido muito mais do que isso. Afinal, muitos teorizam que o Vovô Mario, na verdade, teria sido o Jumpman na juventude. Jumpman é como Mario era chamado em Donkey Kong, de 1981, o jogo em que ele apareceu pela primeira vez. Como já foi confirmado que o Donkey Kong desse jogo, na realidade, era o Cranky Kong, o avô do DK dos jogos atuais, muitos acham que faz mais sentido que Jumpman não fosse realmente o Mario, e sim o avô dele. E é possível que os filmes confirmem essa teoria, pelo menos em sua linha do tempo própria. Não seria a primeira vez que a história dos jogos é alterada nos filmes para seguir uma teoria popular criada por fãs, já que a ideia de Peach e Rosalina serem irmãs sempre foi apenas uma teoria até virar realidade em Super Mario Galaxy, o filme. Vovô Pop. Algo que poucos sabem é que outro avô do Mario já foi visto, e bem antes do lançamento do filme da Illumination. Estamos falando do Pop, que foi vista em uma imagem oficial da revista Nintendo Power. A imagem mostra a casa de Mario e Luigi, onde tem uma foto pendurada na parede com um senhorzinho muito parecido com eles. A fotografia possui uma legenda em que está escrito de Pop, que deve significar Grandpa Pop, ou seja, Vovô Pop. O que torna a aparência dele diferente da dos irmãos encanadores é seu cabelo e bigode serem brancos, por causa da idade, além das cores de sua roupa serem amarela e azul. Não se sabe se o Pop é apenas a versão dos jogos do Vovô Mario dos filmes, ou se o avô que aparece no longa é o pai do Papai Mario, enquanto o Pop é pai da Mamãe Mario. Vovó Mario. Se dois avós apareceram, então é claro que a Vovó Mario também apareceria em algum momento. Ela foi citada nas partes em live action de The Super Mario Bros. Super Show, cujos episódios misturavam desenho animado e histórias com atores reais. Mas, no caso dessa série, foi confirmado que Vovó Mario já faleceu. Na verdade, Mario disse que ele tem esse nome em homenagem a ela, o que indica que ela também se chamava Mario, ou então Maria. Tudo indica que essa mulher era bem severa, já que ela conseguiu possuir o Mario em um episódio do programa, e a única coisa que fez foi ordenar seus netos a limparem o apartamento deles. Tem gente que continua mandona mesmo depois que bate as botas, viu?
Vovó Mia. O mesmo programa chegou a citar outra avó de Mario e Luigi, conhecida como Vovó Mia. Em certo episódio, o Mario compara os biscoitos de alho que ela faz com a força de Hércules. Um elogio e tanto. Ela nunca chegou a aparecer ou ter destaque em lugar nenhum, e algumas pessoas até acreditam que Vovó Mia e a Vovó Mario são a mesma pessoa. Mas nós achamos que é muito interessante que elas sejam avós diferentes, uma sendo mãe do Papai Mario e a outra da mamãe. Papai Mario. Impossível falar sobre a árvore genealógica do Mario sem citar o seu pai, ainda mais por ele ser o responsável por um momento realmente triste no filme de 2023, em que ele não apoia o Mario por ter largado seu emprego como carpinteiro para abrir seu próprio negócio de encanador. E o pior, ele diz que Mario está influenciando seu irmão, o Luigi, a fracassar junto dele. É difícil escutar isso sem sentir raiva dele, mas dá para entender seu lado. Ele queria o melhor para seus filhos e apenas estava dizendo que abandonar um emprego bom por outro mais incerto é algo perigoso. O problema é que havia formas melhores de o Papai Mario dizer isso sem dar a entender que seu filho deveria desistir de seus sonhos. Felizmente, ele pareceu estar orgulhoso do Mario quando viu salvar Brooklyn do exército do Bowser. E aí, qual parente do Mario você gostaria de ver ganhando destaque em algum filme ou jogo? Comente aqui embaixo #família com a sua resposta. Mamãe Mario. A mãe dos encanadores demonstrou ser o oposto do pai deles em Super Mario Bros. O filme, apoiando o sonho dos filhos dela de serem encanadores. Muito diferente da versão dela nas sequências em live action do desenho Super Mario Bros. The Super Show. Nessa série, a mamãe Mario dá as caras em alguns episódios, mas é muito mandona e severa, dando tarefas praticamente intermináveis para os seus filhos. Quem diria que ela mudaria tanto de uma adaptação para outra? Tio Arthur. Lembra que falamos que a família do Mario é bem grande? Nós não estávamos mentindo. Além de avós e pais, ele também tem tios. Nos filmes da Illumination, os tios moram junto com o resto da família, e um deles é o tio Arthur, irmão do Papai Mario. Ele se parece visualmente com o Luigi, mas as semelhanças acabam na aparência, uma vez que Arthur é bem mais humorado e chegou a dizer que os encanadores mereciam um Oscar de piores atores pela atuação deles no comercial que fizeram. Tio Arthur é casado com tia Mary, que também vale citar aqui como parte da árvore genealógica por ser a cunhada de Mario. Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? Tio Tony. Outro irmão do Papai Mario é o tio Tony, que também se parece muito com o Luigi. Caramba, certeza que um desses tios não é o pai verdadeiro dele? Brincadeiras à parte, o tio Tony não foi inventado pro filme, visto que ele foi citado em um episódio de The Super Mario Bros. Super Show, com Mario falando sobre ele ser um grande comilão. Essa série é da década de 90, então é assustador e incrível que a equipe da Nintendo e da Illumination tenha se lembrado de um detalhe tão pequeno como esse. Tio Harry. Achou que os tios acabaram? Arthur e Tony foram os únicos que deram as caras nos filmes, mas existe outro conhecido como Tio Harry. Ele foi citado em Koopa Capers, um livro de aventuras da Nintendo. Nesse livro, o Luigi sonha com as seguintes coisas: suco de laranja, espaguete e sorvete. Tudo isso sendo servido na piscina do tio Harry. Então, nós sabemos que o Harry tem uma piscina. Mario e Luigi. Enfim, chegou a hora de falar dos personagens mais importantes dessa árvore genealógica e também dessa franquia, Mario e Luigi. Os dois são irmãos gêmeos não idênticos que trabalham como encanadores, mas acabaram se tornando muito mais do que isso quando viajaram para o reino dos cogumelos e começaram a lutar contra as forças do mal, principalmente o Bowser. Nos filmes, as aventuras deles começaram com a ida para o reino dos cogumelos. Nos jogos, a história é diferente, com o game Yoshi's Island mostrando que Luigi foi raptado por Kamek quando ainda era um neném, e os Yoshis tiveram que salvá-lo enquanto levavam o bebê Mario com eles. Sobrinha/prima. Outra parente que apareceu em Super Mario Bros. O filme é uma garotinha cujo nome não sabemos e que sequer teve falas, por ter ficado a história inteira com a cara no celular. Foi confirmado que ela é a sobrinha de Mario e Luigi, o que apoia a ideia de que eles têm um irmão. Todavia, é possível que ela seja, na verdade, prima dele, pois os primos podem ser chamados de sobrinhos nos Estados Unidos, que é justamente onde eles vivem. Até porque uma foto no fundo da cena do jantar em família mostra essa garota com tio Arthur e tia Mary, dando a entender que ela é a filha deles. E aí, o que você acha? Mariane e Luigina.
Se a gente considerar os personagens de The Super Mario Bros. Super Show, então o Mario tem outras primas. Elas apareceram neste programa e são irmãs chamadas Mariane e Luigena, sendo praticamente versões femininas de Mario e Luigi. As duas são bem irritantes, pelo menos na visão dos encanadores. E, caso ainda não tenha percebido, elas são interpretadas pelos mesmos atores que fazem o Mario e o Luigi nessa série. Mario Joe e Luigi Bob. Sim, os heróis do Reino dos Cogumelos têm mais primos que vieram de The Super Mario Bros. Super Show, 2 deles sendo irmãos conhecidos como Mario Joe e Luigi Bob. Os nomes estão ficando cada vez menos criativos, hein? Eles também são alívios cômicos, só que dessa vez, o diferencial desses primos é que eles são caipiras e meio bobos. E sim, eles também são interpretados pelos mesmos atores que fazem Mario e Luigi. Marilyn. Ainda nessa série, fomos apresentados a Marilyn, a sobrinha rebelde de Mario e Luigi. Ela foi destaque em um episódio em que praticamente tomou conta da casa dos irmãos Mario e usou o local para fazer uma grande festa. Isso tudo sem a permissão deles. Ela é outra personagem que dá a entender que Mario e Luigi realmente têm um irmão, por ser a sobrinha deles. A menos que eles também a chamem de sobrinha no sentido de estarem falando de uma prima. Tem gente que até acredita que ela e a garotinha vista no filme da Illumination podem ser a mesma pessoa, só que em épocas da vida diferentes. Mario do futuro. Até agora nós falamos de todas as gerações da árvore da família, exceto de uma, as gerações futuras. Claro que seria aceitável a gente parar na geração mais atual, mas nós gostamos de ir além. E é por isso que vamos falar do Mario do futuro, que aparece no mangá Super Mario Land 4. Ele tem o mesmo nome que o herói da franquia, mas com um risco em cima do i. Ele é um descendente do Mario atual e vem do ano de 2159, mas consegue viajar para o passado usando uma máquina do tempo. A sua aparência é idêntica à de seu antepassado de mesmo nome, mas o Mario do futuro acaba gostando tanto da comida dos tempos atuais que se empanturrou até ficar muito mais gordinho. Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!